O tema de hoje é Deus. Dentro do estudo para a união com Deus, a união com o universo, nós já falou da constância espiritual. Na semana que passou, falamos do absolutismo e do relativismo. E hoje, então, nós vamos falar sobre Deus. E eu vou falar sobre Deus respondendo a duas perguntas. Vamos conversar sobre o conhecimento necessário para formar uma consciência universalista a respeito do tema Deus, respondendo duas perguntas. A primeira é: quem é Deus? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para começar, vou responder para começarmos a compreender o tema Deus. Quem é Deus? Eu diria em resposta a vocês que Deus é a soma da letra D mais E mais U mais S. Deus é o conjunto formado pelas letras D, E, U, S. Isso é Deus. Este é Deus. Por quê? Porque Deus é uma palavra. Fala direito aqui, Fia. Deus é uma palavra. Deus é apenas uma palavra. Nada mais que isso. E o que é uma palavra? É uma representação gráfica de uma ideia. Palavra é isso. Cada palavra representa graficamente uma ideia. Então Deus, respondendo então agora a pergunta quem é Deus, eu poderia lhe dizer: Deus é uma ideia que você tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, ouçam bem o que eu vou falar, hein? Eu estou querendo dizer que no universo não há Deus. Deus é um conceito humano. Deus é uma ideia humana. No universo não existe um Deus. Isso é muito simples de se falar. Afinal de contas, se o universo é uno, único e itável, como pode haver um Deus e o resto? Não dá. Não dá para se compreender a ideia de um Deus no universo que é todo uno, que é todo único. Então, de quem é Deus? Deus é uma ideia que os seres humanos têm sob um elemento do universo. Só isso. Tudo que você pensar a respeito de um elemento do universo é o seu Deus.
Deus é algo relativo. Por quê? Porque cada um de vocês tem uma ideia de quem é Deus. E toda ideia humana, como nós conversamos na semana que passou, é individual. Além do mais, a ideia que você tem sobre Deus foi aos poucos se mudando. Então nunca foi absoluta. Então Deus não é absoluto. Deus é relativo. Porque Deus só existe na mente humana como uma ideia. Ixi, eu acho que eu compliquei tudo, que eu dei nó na cabeça de todo mundo, mas é extremamente necessário para você poder unir-se a Deus, saber que Deus não existe. Saber que Deus não é algo absoluto, mas uma ideia relativa que vocês humanos, têm, cada um dentro da sua individualidade. A Bernadette está falando, não existe? Não. Nós vai chegar lá. Mas por enquanto a primeira palavra deste tem que vai tentar nos explicar o que é Deus, é saber que Deus não existe. Deus, a palavra Deus, a ideia Deus que você tem, isso não existe. Bernadette diz, mas Deus para mim é tudo. Veja, ainda é uma ideia. Porque você não sabe o que é tudo. O moço do fio outro dia me perguntou, eu posso amar a todos? E eu disse não. Porque eu disse, você nem conhece todos para saber o que é o todo. Como é que você pode amar a todos se você não sabe o que é o todo? Como é que você pode dizer que Deus é tudo se você não sabe o que é tudo que existe? Então, mesmo essa afirmação ainda é uma ideia relativa. Um Deus, o seu Deus. Bernadette diz, tudo que eu entendo é que existe energia de Deus. Vem dele, é parte dele. Veja, volto a repetir, é uma ideia que você tem. Se você perguntar a um católico, ele vai dizer que Deus é um velhinho de barba. O católico está errado e você está certo? Não, aquele é o Deus do católico. Esse é o seu Deus. Não há problema nenhum em você ter ideias sobre Deus. Agora, o que você precisa entender é que você só tem ideias sobre Deus. E que a ideia que você tem sobre Deus é relativa, é individual, é ilusão. A sua ideia sobre Deus não é Deus. É o seu Deus. Sabe, para se unir a Deus, é preciso entender que o Deus que você tem é uma ideia sobre Deus, e não quem é Ele. E para quê? Para você se libertar dessa ideia. Senão você fica preso ao absoluto, achando que chegou ao relativo, achando que chegou ao absoluto. É por isso que eu estou fazendo essa introdução e deixando bem claro. Deus não existe. Por quê? Porque a única forma que você tem de pensar, de saber Deus, é através de raciocínios. E todo raciocínio que você tem é uma verdade relativa. Portanto, Deus não existe. O seu Deus não existe.
Carlos Roberto diz, uma forma, uma ilustração, ainda não possuímos a noção real das coisas, agora como poderemos ter de Deus? Exatamente isso. Sabe, Krishna diz, tudo que lhe vem à mente é ilusão. Aí o que acontece? Você diz, tá certo, tudo é ilusão, mas Deus não é. Deus existe. Não existe. Porque Deus é uma palavra, e como palavra é a representação gráfica de uma ideia. Se alguém fala em Deus para você, a consciência que lhe vem é fundamentada naquela ideia que você tem sobre Deus. E aí você começa a viver o relativo como se absoluto fosse. Boa noite, Joaquim. Carlos pergunta, se tudo que a gente pensa é relativo, e esse relativo não faz parte do absoluto, qual a real importância, então, de sermos relativos? A relatividade existe como povação. O espírito vive o relativo para povar a si mesmo, que aprendeu que tudo é relativo e só Deus é real. Eu quero tirar, deixa eu só complementar então o meu raciocínio para podermos tirar essa palavra Deus da história. Senão vai ficar Deus é irreal e Deus existe. Olha, a Fia me fez uma pergunta. Se Deus não existe, o que existe? Então eu vou lhe responder, quem é Deus? Deus é o absoluto. Deus é algo igual para todos e que nunca se mudou ao longo de todos os milênios que já houve. Toda a eternidade, a Fia colocou bem. Deus é o absoluto. Este é o real. Mas nós precisamos parar de chamar este real, este absoluto, de Deus. Por quê? Porque o termo Deus está cercado de milhares de conceitos. E quando eu me apego à palavra Deus, fatalmente, um desses conceitos irão vir à consciência. E aí viverá-se o relativo como absoluto. Então, quando eu digo Deus não existe, eu estou propondo que nós façamos uma troca de palavras. Existe o absoluto ou alguma coisa que é absoluta. O que eu estou falando é que nós precisamos trabalhar com um elemento extremamente zenélico, que não nos traga conceitos pré-definidos para que possamos então universalizar-se. Universalizar-se é trabalhar no zenélico e não no específico. E trabalhar no zenélico com relação a Deus é acabar com a ideia da palavra Deus. Quantas guerras já existiram? Quantas tragédias já foram feitas por culpa deste nome? Do nome de Deus. Ou do nome do absoluto. Sabe, se eu estivesse fazendo uma palestra para árabes, eu não poderia falar em Deus, porque eles falam Hala. Se eu estivesse falando com hindus, teria que ser Barma. Não, esqueçam palavras. Palavras são simplesmente expressões gráficas de conceito. E se você não quer se prender a conceito, você não deve, então, se prender a nomes. Então saiba que existe sim, existe algo
que é absoluto. Mas, por favor, não chame este absoluto de Deus. Gláucia diz o seguinte: quando me refiro a Deus, a minha ideia de Deus, junto com isso tenho o sentimento. Esse sentimento é real? Se você fala em sentimento, esse sentimento é do Espírito. Então você não tem consciência. Se você fala em sentimentos que têm consciência, eu, quando falo o nome de Deus, meu coração pula, vibra. Você está tendo a consciência, a razão do sentimento. Não, este não é real. Então o Espírito pode falar no nome de Deus. Aliás, o Espírito não fala nome, né? Mas o ser humano não deve isso. Aquele que quer realmente se elevar, deve buscar o zenélico. E o zenélico quer saber quem é Deus, o absoluto. Só isso. E evitar de trabalhar na razão a palavra Deus. Por quê? Porque Deus tem uma carga conceitual, a palavra Deus tem uma carga conceitual que vai interferir na visão da realidade. Jangarim comenta: toda visão humana é relativa, por isso não devemos acreditar no que vemos para nos aproximarmos do absoluto. O problema é que vocês podem até não acreditar no que vê com os olhos, mas acredita no que vê com a razão, ou seja, as ideias que a razão forma. Você não deve ver nem com os olhos, nem com a razão. Carlos Roberto: Deus seria a criação? O ato da criação? Não, também é o seu Deus. Não vamos definir Deus. Não vamos falar sobre quem é Deus. A não ser dizendo que Deus é o absoluto. Mas o que é o absoluto? Nada que eu possa saber. Enquanto você se prender a qualquer definição sobre Deus, e queixa, você ainda está vivendo o relativo como absoluto. Então a primeira pergunta já está respondida. Quem é Deus? Deus é algo absoluto. É algo que é absoluto. O que é, quem é, eu não sei. Não tenho nenhuma definição. Por quê? Porque eu sou incapaz de definir o que é ser absoluto. A não ser que é algo eterno e nunca se mudou e é igual para todos. Bernadette comenta: é aquele que é. Aliás, é assim que ele se define a Moisés. Eu sou quem sou. E, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Na Bíblia, o tempo, fala direito, filha. Tempo. Isso. Tempo. Do verbo nessa fase, na Bíblia em português, não está de acordo com o original. No original não está eu sou quem sou, mas eu selei quem selei. É isso que ele diz a Moisés: eu selei quem você disser que eu sou. Porque o absoluto é a única coisa que é real. Então o absoluto é tudo. Então ele é quem você disser que é. Então o seu conceito, que é relativo, está no absoluto. Ele não é verdade, ele não é real, mas ele está no absoluto, apesar de ser relativo. Foi o que nós conversamos semana que passou. Então é isso. Eu selei quem selei. E eu sou quem sou.
Armando diz, salve Joaquim. Uma vez você disse que Deus é um espírito. Seria o absoluto um espírito? Eu disse semana que passou, todo espírito é absoluto. Porque o espírito é igual, por toda a eternidade, jamais se muda e não acaba. Então o espírito é absoluto. O espírito, não você, hein? Você é o ego. Você disse que o universo se compunha de 3 coisas: Deus, espírito e matéria. E agora você disse para o Armando que ele não é absoluto. Mas se o absoluto é tudo, o Armando, o ego, é absoluto. Desculpa, filha. O Armando, o ego, não é absoluto. O Armando, o ego, tem início e fim. E o Armando ego só é igual ao Armando ego para o Armando ego. Todos os outros veem o Armando ego de uma forma diferente. Então o Armando ego é relativo. Mas como eu falei semana que passou, todo relativo está no absoluto. Está contido no absoluto. Não é absoluto, mas está contido na ideia do tudo está dentro do um. Então você me pergunta, as 3 coisas da matéria, espírito. Aliás, no livro do Espírito fala que existem 2 coisas. O espírito e matéria, é acima de tudo Deus, o absoluto. O espírito é absoluto, a matéria é absoluta. A Aramaia diz, se Deus é absoluto e o espírito é absoluto, então o espírito é Deus? Eu pedi para parar com a palavra Deus justamente para nós evitar esses problemas. O espírito é Deus? Não. Deus é o espírito? É. Agora, pelo fato do espírito ser absoluto, ele não é Deus. Por quê? Porque ele está inconsciente de si mesmo. O espírito é absoluto, mas vive no relativo. E você é aquilo que você vive, o que sendo. Você é um espírito, hoje está vivendo como a Ai. Então você é a Ai. Ficou claro isso? Olha que nós vai fundir a cuca. Vamos continuar, eu vou respondendo as perguntas aos poucos. Então eu falei que ia falar do tema Deus a partir de 2 perguntas. A primeira, quem é Deus? Já chegamos à conclusão que Deus não existe no universo. A ideia Deus que você tem não existe no universo. Agora, o que é Deus? O que ele representa no universo? Isso é muito mais importante do que saber se Deus é um espírito ou se Deus não é espírito. Saber o que ele representa no universo. A partir dessa informação, Deus é o absoluto, nós podemos responder o que é Deus dizendo que Deus é tudo. É daí que surge a ideia Deus é tudo. Se Deus é o absoluto e se todo relativo está contido no absoluto, Deus é tudo. Essa é a ideia central do Deus é tudo. Deus é tudo porque ele é o absoluto. E o absoluto congrega tudo que existe, inclusive os relativos, sem, por isso, torná-los absolutos. Ficou claro isso? Então aí está a primeira resposta à pergunta o que é Deus. Deus é tudo.
E o que é o tudo que existe? São todas as relatividades e todo o absolutismo que existe. Vamos um por um. O que é que existe de absoluto no universo? Semana que passou, nós definiu que é impossível vocês saberem o que é absoluto. Então Deus é todo o absoluto do universo, mas você não sabe o que é o absoluto para dizer que é Deus. Então nesse aspecto nada posso falar. Agora, o que é todo relativismo do universo? O que é relativo neste universo? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe parede? Existe caixa? Existe corpo? Existe a personalidade humana? Existe a movimentação que ela acham? Não. Tudo isso é relativo, e o que é relativo é irreal. Mas tudo que é relativo está em Deus. Então tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. A parede é Deus, não é parede. O seu corpo é Deus, não é o seu corpo. Se você transportar o relativo para o absoluto, ou seja, ver as coisas relativas dentro do absolutismo, você vai chegar à conclusão que tudo é este algo absoluto que nós chamamos de Deus. Então aí está a primeira coisa na resposta ao que é Deus. Deus é tudo. E tudo não é o relativo que você pensa, mas é Deus. Então Deus não constrói paredes, Ele é parede. Deus não constrói caixas, Ele é a caixa. Deus não cria corpos, Ele é o corpo. Vou falar uma coisa interessante. Deus não cria palavras, Ele é o som da palavra. Vocês têm uma música que a Fiesa colocou aqui que diz assim: a letra A tem meu nome. Porque a letra A é Deus. É o absoluto. Sendo relativado. Você distingue a letra A da letra B porque você é relativo. E neste mundo de relatividades, você distingue A de B. Mas A e B não se distinguem, porque senão não poderia existir no absoluto. A e B são o absoluto, são Deus. Então o que é Deus? O que representa Deus para o universo? Tudo. Sabe, uma vez a Fia disse assim, então vamos falar mais ou menos assim, nós, os egos, somos como se fossem células do corpo de Deus? Sim, é isso. Cada relativo está no absoluto, apesar de ser visto de uma forma relativa, e compõe o absoluto. Então, tudo existe em Deus. E tudo é Deus.
Giancarlin pergunta: a consciência existe? Deus é a consciência universal? Não, Deus não é a consciência. A consciência é Deus. Se você disser que Deus é a consciência, você vai dizer que Deus não é a não consciência. E se a consciência é Deus, a não consciência também é Deus. Tudo é Deus. Deus não é nada, porque Ele é o absoluto. Olha, estou tentando, vamos dizer assim, colocar da forma mais clara possível. Mas muitas vezes, se tocar uma palavra de lugar, dá uma confusão. Não queiram dizer que alguma coisa é Deus, mas saibam que Deus é tudo. Dalba pergunta: se o todo é o universo é o todo? E o que é o universo? O universo é uma ideia que você tem. Meta numa pesquisa, isso eu deixei bem claro no início, quando eu disse, Deus é uma palavra. E nós pesquisa parar de tentar explicar palavras com outras palavras. Senão a gente fica igual cachorro, correndo atrás do rabo e não acha nada. O todo é o todo. O todo está no absoluto. Sim. E o universo é o universo. E o universo está no absoluto? Sim. Fala por aí. Se você quiser definir alguma coisa com uma outra palavra, você está preso no relativo. Porque toda palavra é simplesmente a representação gráfica de uma ideia. O universo, a palavra universo, é a representação gráfica de uma ideia para você. A palavra todo é a representação gráfica de outra ideia. Se eu disser que são sinônimos, você vai juntar uma ideia a outra. Só isso. Mas ainda vai estar preso ao relativo. Giancarlin pergunta: podemos partilhar desta consciência como seres humanos? Não. Você pode ter momentos aonde ela se apresenta. Agora, partilhar, ter essa consciência 24 horas por dia, não. O ego humanizado não está preparado para isso. Cláudia diz: acho que não precisa se preocupar em ser claro. Tudo será relativo ao entendimento do meu ego mesmo. Com certeza, aliás, eu sempre disse, o que eu falo é o que eu falo, o que você entende é o que você entende. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Armando diz: questão de nomenclatura, mas chamar o relativo de irreal leva a muita confusão. Para mim seria mais fácil compreensão chamar o irreal de verdade relativa. Tá certo, se é essa a relatividade que você tem, viva na sua relatividade. Agora não se prenda nem a ela nem a outras. O que você não pode é se prender a nenhuma, porque a partir do momento que você diz que alguma coisa relativa é real ou certa, você está lá criando um absolutismo que não existe. Olha o que eu falei nas palestras monistas, é se libertar de tudo, inclusive das ideias novas que surgem. Se podemos ter momentos de partilhar esta consciência e tempo não existe, este momento pode se tornar eterno? Vamos deixar outra coisa bem clara. Ensinamento é ensinamento, realidade que você vive é outra. Tempo não existe. Não existe tempo. Para você, existe. Você é um relativo preso ao relativismo. E tempo faz parte do relativo. Então não adianta eu dizer para você que você pode ou não pode vivenciar isso no eterno. Não. Enquanto relativo, você não pode vivenciar nada eternamente. Porque senão você deixa de ser relativo.
a sua posição relativa momentânea de precisa que você conviva com relativismos. Então, para você o tempo é real. Agora, você não pode, tem que saber que isso é para você. E dizer, tá certo, hoje eu vivo assim, amanhã eu não sei. E qual o problema de deixar de ser relativo, abandonar o racional? Não há problema em abandonar. É isso que você tem que fazer. Este é o caminho. Mas veja, ele só será conseguido quando você se libertar do ego. Quando você tiver acabado o que vocês chamam processo de elevação. Vocês estão ainda no início, é a primeira etapa desse processo. Isso tudo dentro do mundo relativo, ideia relativa. Como eu disse, eu não posso trabalhar com ideia absoluta, porque vocês vivem no relativo. Então, será eterno? O quê? O que será eterno? Joaquim está perguntando o que será eterno, Jancalim. A consciência? Então, será eterno mesmo encarnado? Não. Você só alcançará essa consciência eternamente quando você estiver na sua consciência eterna. Você não vai alcançar, você vai retornar lá. É a ideia da primeira consciência do espírito. O espírito é absoluto? Sim. Então todas as consciências que o espírito tem são eternas. Aonde estão essas consciências eternas do espírito? Na primeira consciência. Você tem que chegar lá para poder viver essa eternidade. Agora é impossível. Você está na 7 ainda, lembre-se disso. Cláudia diz: desculpe, pai, se estou retrocedendo, mas se ensinamento é ensinamento e a realidade que vivo são coisas diferentes, para que o ensinamento? Onde aplicar? Na realidade que vive. Como aplicar? Para você compreender que a realidade que você vive não é real, mas uma ilusão. Eu já disse aqui, o meu ensinamento só tem um objetivo: destruir toda pisão a qualquer coisa, como certo, real ou verdadeiro. Eu não tenho pretensão de ensinar nada, apenas de lhe mostrar a relatividade que você chama de absoluta, mais nada que isso. A partir do momento que você tome essa consciência de que o mundo é relativo e que tudo nele é relativo, você pode então libertar-se da prisão ao relativo como absoluto, ou seja, não acreditar nas coisas que o ego cria. Neste momento, você pode retornar a consciências mais absolutas que você tem. Por enquanto não, porque você ainda acredita que isso é real. Por exemplo, você acredita que é mulher. Enquanto você acreditar que é mulher, sei lá. Mas você não é mulher nem homo. Por quê? Porque não existe o relativo, você é absoluto, você é espírito. E eu já disse diversas vezes, espírito não tem sexo. Mas isso também é relativo, porque o espírito não ter sexo, teria que, para que nós pudéssemos dizer que o espírito não tem sexo, o sexo teria que ser absoluto. Mas existir um sexo é relativo. Existem planetas onde não há sexos. Então o espírito não pode não ser algo que não existe. O espírito é o espírito absoluto. O que é o espírito? Não sei, eu não sei o que é absoluto. Agora, dentro do relativismo, como eu fiz o exemplo na semana que passou, eu vou retirando, que o moço já tinha falado aí, o exemplo que o moço já tinha falado, eu vou retirando as cascas da cebola para chegar no meio. Jancalim pergunta: deixarei de estar de costas para o absoluto? Ainda não. Mas você pelo menos saberá que está de costa para ele. Que hoje você não sabe.
Hoje você está de costa para o absoluto, achando que está de frente para ele. Quando você pega um relativo e diz que o relativo é absoluto, você acha que está de frente para ele. A este respeito, o Buda ensina assim: os seres humanos estão de costa para a árvore, vendo a sombra da árvore e achando que a sombra é a árvore. Então, quando você olha alguma coisa e acredita nela, mesmo na ideia que existe relativo e absoluto, porque o relativo não existe, é só algo que você acredita que existe, você está de frente para a sombra, achando que está olhando a árvore. Jancalim, o espírito aceita qualquer condição colocada pelo ego? Sim. Por quê? Porque ele nem sabe que aquilo é só um ego. Ele acha que é ele. Então ele aceita tudo que o ego coloca. Agora, se não aceitasse, ele não teria prova. E se não tivesse prova, não teria como evoluir. Aí não teria ego. Jancalim, então na minha condição é ego combatendo ego? Dentro da rajão, sim. É ego combatendo ego. E o espírito fora da consciência, sentindo por um lado ou pelo outro, ou mantendo checânime. Fora da razão é o quê? É o absoluto. Ou seja, nada que a razão, a particularidade, a relatividade possa explicar ou conhecer. A filha disse que era melhor ter nascido um gato que não precisava ficar escutando isso. Mas já nasceu. Já nasceu, já passou e está aqui agora. E daqui para frente vai sempre para frente. Eu acho que agora fique tão bem claro aquilo tudo que fala no livro do Espírito. Vocês querem ver uma coisa? Fiagi, pega o livro do Espírito. Acho que é pergunta do Jotese, que fala sobre as propriedades de Deus. Quem é? Eu tenho aqui no livro dos Espíritos, no comentário da pergunta 13. A pergunta é a seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E então vem a resposta e depois vem o comentário. O comentário é o seguinte: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Só isso eu vou falar. Olha, então o que nós vamos fazer agora? A partir da ideia que Deus é o absoluto, vamos entender as prerrogativas de Deus, que não foi só o Espírito da Verdade que falou, mas todos os mestres disseram. Deus é eterno. Claro que sim, porque se o absoluto não for eterno, não seria absoluto. Então Deus é Deus e sempre será Deus. Por quê? Porque Ele é o absoluto. E o absoluto é sempre eterno, é sempre igual. E nunca vai deixar de existir. Qual o segundo? É assim que, de degrau em degrau... Não. Deus é eterno, qual é o outro? Deus é imutável. Sim. O absoluto não pode se mudar. Eternidade e permanência são características fundamentais para ele ser de absoluto. Veja bem se Cristo não trabalhou com a ideia de um Deus eterno e imutável. Veja se Krishna não trabalha com a ideia de um Deus eterno e imutável.
Sim, não pode haver um Deus que se mude. E não pode haver um Deus que não seja eterno. Um absoluto. Porque senão seria relativo. Deus é único. Calo, o absoluto é único. Não importa quantos seres componham o absoluto. Não importa quantos espíritos estejam no absoluto. Eles estão perfeitamente fundidos em um. E por estarem perfeitamente fundidos em um, são únicos. Esta é a ideia do absoluto. Esta é a ideia de Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Porque tudo está perfeitamente fundido numa única coisa. Deus é onipotente. Calo, porque é onipotente, ou seja, reúne o absoluto, reúne em si todas as potências. Porque tudo está nele. Mesmo o relativo está no absoluto. E se o relativo está no absoluto, o relativo é absoluto. Faz parte do absoluto, está contido no absoluto. Então toda a potência está com o absoluto. É soberanamente justo e bom. A filha me olhou agora todo. Deixa eu fazer uma pergunta. O absoluto, Deus, pode amar? Não. Deus não pode amar. Por quê? Porque o absoluto é a única coisa que existe. Amar se compreende a amar a alguém, amar a alguma coisa. Então o absoluto teria que agir sobre o outro. Quem? Se tudo está no absoluto. Então o absoluto não ama, é o amor. É muito diferente se pensar num Deus que não ama, mas é o amor. Por quê? Porque a ideia de amar está carregada de conceitos do que é amar. Amar para vocês é praticar determinados atos, fazer determinadas coisas. E o universo, ou melhor, o absoluto, não faz nada. Ele é tudo que existe. Então o absoluto não ama, é o amor. E quando você compreende isso, você passa a ver em todos os relativos o amor. E não sentir chamado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso faz uma diferença imensa. Sabe, o sute que você levou é amor, não é sute. Sabe, o grito que você ouviu é amor. Não é o amor e não uma expressão do amor. O tapa na cara é o amor, porque o tapa na cara é uma visão relativa do absoluto, e o absoluto é o amor. A mesma coisa com o justo. O absoluto não é justo, ele é a justiça. Sem tentar entender o que é justiça, porque você tem um conceito relativo sobre justiça, o que é justo para você. Não, o absoluto é a justiça. E quando o absoluto existe, existe a justiça. Porque se não existir a justiça, teria que existir a injustiça. Estaríamos falando em dualismo.
Armando diz: foi exatamente por estarmos humanizados sob a total influência do ego que a nomenclatura verdade relativa se faz sensata para os que não podem ver uma parede como irreal, por exemplo, embora procure não perder de vista a emancipação de todo e qualquer conceito. Só uma coisa, moço. Como é que ele falou? Repete, filha, por favor. Por estarmos humanizados e sob a total influência do ego que a nomenclatura verdade relativa se faz sensata. Só que a nomenclatura verdade relativa é uma verdade relativa, que você está chamando de absoluta. A ideia de fazer chato é a ideia do certo. E a ideia do certo é a ideia de transformar o absoluto, o relativo, no absoluto. Agora há pouco eu perguntei a Xi, não tem mais pergunta? A filha disse, para quê? Você vai dizer que está tudo separado? Sim, eu jamais vou concordar com vocês em nada. Sabe por quê? Na hora que eu disser, é isso, sabe o que aconteceu? Você criou um absoluto em cima do relativo. Minha função aqui não é concordar, é discordar para mostrar a você o quanto a sua ideia é relativa. Bruno, Joaquim, em sua palestra sobre monismo, você diz que o que une todos os espíritos deste planeta é o individualismo. Passar de ano nesta escola, então, é se perceber uno com Deus? Primeiro que eu falei, como é que ele falou no início? Que une os espíritos é o individualismo. Eu nunca falei isso. Não é o que une, é a característica. Pois é isso que eu quero deixar bem claro. A característica de todos os egos humanos é o individualismo. Ou seja, é viver o relativo com o absoluto, desde que o relativo satisfaça seus desejos. Essa é a característica básica de todos os egos. E aí você termina me dizendo, então como é que ele fala? Passar de ano, então, é se perceber uno com Deus? Não. Porque o ego humano não consegue perceber-se uno com Deus. Passar de ano não é perceber-se uno com Deus. É saber que você é relativo e que tudo é relativo. E que você não pode saber o que é absoluto. Ou seja, libertar-se da ideia de ser um, sem tender-se a outra ideia de que você está junto com o outro. Porque se você perceber que está uno com Deus, terá tido uma percepção. E essa percepção é uma ideia relativa. Então, volto a repetir. O que você tem que fazer para passar de ano é não acreditar em nada que o ego cria. Não é que há outra verdade. É só dizer, olha, eu estou vendo a minha esposa aqui do meu lado. Mas isso é relativo, eu não sei se ela está, se ela não está, se eu estou, se eu não estou, ou se existe lado. Mas eu estou vendo, mas não sei se eu estou vendo. Falando em esposa, Guiomar pergunta, Deus é constituído pelo todo? Não, o todo é Deus. Se você disser que Deus é constituído do todo, eu lhe perguntaria, o que mais constitui Deus? Sim, porque se ele é constituído por, ele tem outros elementos. Senão ele seria o todo. O todo está em Deus. O todo está no absoluto. Não é o absoluto. Jancalim comenta, Deus é o amor. Dalba, li no livro da Cabala que Deus era incognoscível, ou seja, está além da compreensão. Por favor, fale sobre isso. Foi o que nós definimos semana passada. Tudo que é absoluto está além da compreensão humana, que só é capaz de trabalhar com coisas relativas. E se hoje nós disse que não existe Deus, mas existe apenas o absoluto, eu estou reforçando a ideia de que é impossível você conhecer Deus. Aliás,
Isso está no livro do Espírito, onde se fala que o ser humano é incapaz de conhecer Deus. É incapaz, está lá bem claro essas palavras. Chefia que acho que é pergunta 10 ou 11. Antes. Ixi, é a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. O homem é o ego. É a rajão. Porque o espírito é o espírito. Não é o homo. Então ao ego nunca poderá conhecer Deus. Então Deus é este palavrão que você falou que eu não vou conseguir de falar. O pessoal de Belo Horizonte diz assim: a bala perdida que atingiu a criancinha é amor. E Jancalim pergunta: Deus é também a dor? A bala perdida que atingiu a criancinha é Deus. Não. Deus é Deus. É amor. O amor em ação, vamos dizer assim. Mas a bala perdida não é o amor, porque o amor está em Deus, está no absoluto. Então a bala perdida faz parte do absoluto, mas não faz parte do absoluto como bala perdida, mas como amor, como de Deus, como absoluto. Nós já vai falar disso. Qual é a outra do outro moço? Jancalim, Deus é também a dor? Se Deus é tudo, tudo é Deus. Então, a dor é uma forma relativa de você sentir a presença do absoluto. Só isso. Sabe por que você sofre? Porque você não gostou do que aconteceu. Sabe por que você sente dor? Porque você não gostou daquilo. Então você relativou, mas a dor é o absoluto. E se a dor é o absoluto, não existe dor. Existe a presença do absoluto. Armando, ouvi falar dos números como entidades. São os números absolutos ou relativos? O número é uma relatividade que você guia a partir do absoluto. Existe o absoluto e existe a ideia de existir números. Então o número é relativo. Até porque não pode haver números, plural, muitos números, no universo que é uno, único e estável. Por isso não há quantidade. Bruno diz, e se, por exemplo, esta percepção de unidade com Deus se der numa experiência de consciência cósmica? Consciência, rajão, relativo. A FIA acabou de ler, ao homo, não importa ao homo, se o homo numa experiência material ou se o homo numa experiência cósmica tem alguma consciência, ela não será Deus, porque ao homo é vedado o conhecimento de Deus. Jancalim, quais as propriedades de Deus que podemos perceber? Você pode perceber todas que você quiser dar a ele. Agora, a propriedade do absoluto, você não pode perceber nenhuma. Você só pode sim ter uma informação relativa. Qual é? Que é eterno e que jamais vai se mudar. Essas são ideias relativas que muitos se assemelham ao que é o absoluto. Mas ainda são ideias relativas. Qualquer outra propriedade de Deus, inclusive a onisciência, a onipotência, são relativismos que se aplicam ao absoluto pelo fato dele ser absoluto. E aí você então me dá a dessa para eu continuar. Agora acho que fica aquela história da
causa primária. Não pode haver, ou causa primeira, né, como já esteve no Livro dos Espíritos, não pode haver nenhum relativo que não surja do absoluto. Por quê? Porque todo absoluto, todo relativo está no absoluto. É por isso que Deus, o absoluto, é a causa primeira de todas as coisas. Porque tudo é absoluto, portanto, tudo parte do absoluto. O relativo não pode criar, porque ele para criar, ele precisava ser absoluto, ou seja, precisava existir. Você não tem como existir, porque você é relativo. Só o absoluto é real. Você existe no absoluto, não como relativo. E como relativo pertencente ao absoluto, precisa fazer o que o absoluto quer. Mas é o que o absoluto quer? Uma relatividade, não outro absoluto. Então tudo existe no absoluto. E tudo que você vê é criado, o relativo criado por este absoluto. É só por isso que Deus é a causa primária de todas as coisas. Não é porque ele quer ser, não é porque ele é o melhor, não é porque ele isso ou porque ele é aquilo. É porque Deus não é Deus, é o absoluto. E se tudo existe no absoluto, tudo é criado no absoluto. E é visto de uma forma relativa. É só por isso que ele é a causa primária. Agora, se ele é a causa primária, e se tudo nasce no absoluto, por favor, prestem muita atenção a isso, que isso é muito importante. Se só existe o absoluto, e se todo relativismo está no absoluto, e por isso nasce do absoluto, o que existe? Só o absoluto. Vou dar um exemplo agora, aqui na minha frente. Se a minha filha acusou os baixos, isso é verdade, minha filha? Fala aqui para ficar. Para mim é. Veja, minha filha, baixo, cujá, são relativos. Então o que existe? Existe o absoluto. Agora, o absoluto cruza baixo? Não, porque cruzar é o absoluto, baixo é o baixo. Então o que aconteceu aqui agora? O absoluto absolutou. E você achou que você cruzou o baixo. Veja, essa ideia relativa, porque vocês estão tendo uma ideia relativa, como a moça falou, o que o senhor fala é o que o senhor fala, o que eu entendo é o que eu entendo, deve lhe levar a nada. Vocês estão me ouvindo? Não! Não existe você, não existe ouvir, não existe eu, não existe o som. É o absoluto absolutando. Essa é o conceito necessário para se unir com Deus. O Olofino disse agora há pouco, a bala perdida. Não existe bala, não existe a possibilidade de uma bala se perder. Existe o absoluto absolutando. E se você quiser justificar que a bala perdida está no absoluto, o que não está, o que está é uma ideia relativa que faz parte do absoluto, portanto é o absoluto, só existe ele. Os conceitos que estão presos à ideia de uma bala perdida entrar numa criança, vão assim, e você vai trabalhar esses conceitos como absolutos.
Então o que precisa ser feito? O que está acontecendo aqui? Não sei. É o absoluto absolutando. Mas o que o absoluto absoluteia, eu não sei. É uma bala, Pedro? Que bala? Que perdida? É só o absoluto acontecendo. Não há nada acontecendo. Só o que acontece é o absoluto. É o universo, como a mestra falou. Não é para você, vamos dizer assim, criar uma nova ideia, mas para você simplesmente dizer, esta ideia é só uma opinião relativa. Nada disso está acontecendo. O espírito está na sua consciência primária, no absoluto absolutando. E o ego está no mundo relativo, ilusório, relativando tudo o que acontece no absoluto. Jean Carlin pede, por favor, explique melhor, porque você fundiu alguns neurônios dele. Acho que de todos, né, Jean Carlin? Olha, moço, eu falei isso, a mesma coisa, há aproximadamente uns 5 anos, quando nós estávamos estudando o Bhagavad Gita. Eu disse assim, se Deus faz tudo, tudo é Deus. Então veja, você não anda. Deus anda. Mas Deus não anda porque o próprio andar é Deus. Então Deus. É isso. Tudo é Deus. Então só existe Deus. E se nós no início pediu para não usar a palavra Deus, e se absoluto, coisa absoluta, tudo é uma coisa absoluta. Agora, o que é essa coisa absoluta? Eu não sei, porque eu não conheço o absoluto. Tauba pede para você fazer um comentário sobre o seguinte. A Bhagavad Gita fala que alguns anseiam pela unidade, outros pela dualidade. Eles não conhecem a essência imutável, destituída de toda dualidade e unidade. Comente, por favor. É o que eu acabei de falar. Não anseie por nada. Por qualquer ânsia que você tenha, você está preso a um dualismo, ou seja, a uma relatividade. Eu quero cegar a Deus, mas você não sabe o que é Deus, você tem uma ideia sobre Deus. Então você vai acabar cegando perto de você mesmo, ou seja, não vai sair do lugar. Essa fase final do Bhagavad Gita, e nós vai estudar ela, fala exatamente isso. Como eu posso compreender algo que não seja dualista, nem a própria unidade, se eu só sei o que é dualismo? Impossível compreender. Aliás, se vocês estão fundindo a cabeça, eu aconselho ouvir o Bhagavad Gita, ler o Bhagavad Gita, porque tudo que nós estamos falando está lá, faz parte do nosso estudo. E lá é exatamente isso, a negação de tudo. Não no sentido de não existir, mas no sentido de ser relativo, e eu não conhecer o absoluto que está acontecendo. Armanda, sua pergunta chegou assim, tá? Guiomar pergunta, o todo formou o absoluto ou o absoluto formou o todo? O todo não existe. O todo é o absoluto. O absoluto está no todo. E o todo é absoluto. Olha, no absoluto tem uma coisa que nós precisamos também ainda conversar. Não vai ser hoje.
mas é o não criado. Fala direito, filha. Não criado. Tudo que é absoluto é não criado. Então nada pode fazer. Nada que seja absoluto. Mas por que todo absoluto é não criado? Porque se fosse criado, teria um início. E a partir do momento que tivesse um início, teria um momento de não existência. Acabou o absolutismo nele. Então não se fala em criação dentro do absoluto. Ah, isso quer dizer que não existe criação? Sim, para você quer dizer que não existe criação. Não dá para explicar isso melhor do que dessa forma. Bruno pergunta, isto que você está ensinando também é relativo? Faz diferença entrar em contato com este conhecimento ou não entrar? Isso que eu estou ensinando é relativo. Se faz diferença entrar ou não entrar, isso não é com eu, isso é com você. Você vai dizer se faz diferença ou não. Sabe por quê? Sabe qual é a importância do meu ensinamento? A que eu cheguei a ele. O meu ensinamento, como parte do absoluto, não tem importâncias. Mas existem importâncias relativas. Que cada relativo dá. Então quem pode dizer se é importante estar em contato com ele é você. Agora eu posso lhe dizer uma coisa. Você entrou. Armando diz, pai, quanto à sua observação de eu, ego, sempre procuro, entre aspas, fazer algo. Fiquei pensando sobre suas considerações da última palestra, quando você citou situações como Deus dá a cada um segundo as suas obras. Quando algumas coisas, por você, espírito, for conquistar para merecer. Então, estas observações todas implicam em fazer, mas não um fazer de fatos, mas sim interno, em sentimentos. Esse foi o fazer que sempre quis me referir. Considerando esse fazer interno, há muitas coisas que o espírito possa fazer, mesmo que não sejam para os seres do estágio humano. É certo isso? Dentro da ideia relativista, porque a partir do momento que você entra, e isso é uma coisa que eu ainda preciso falar hoje, a partir do momento que você entra no absolutismo, nada é feito. Veja, fazer-se alguma coisa subtende que há a necessidade de uma criação. Porque fazer é criar algo. E se o absoluto é eterno, nada pode ser criado e nada pode ser deixado de fazer ou acabado. Então não há nada a ser feito no absoluto. Dentro do relativo, você pode ter a ideia de que o espírito tem alguma coisa para fazer. Tá certo. Você tem essa ideia. E daí? Se você não pode ter consciência do que o espírito faz, para que se preocupar em fazer? E se o espírito fizer ou não fizer, você não vai ficar sabendo. Então para que se preocupar se fez? Compreende aonde eu quis dizer? Não é que o espírito faça ou não faça, no absoluto ele não faz, porque nada se faz. Já vou falar sobre isso. Mas, mesmo na relatividade, vamos dizer como o moço falou, relatividade cósmica, relatividade espiritual, o espírito faz? Faz. Na relatividade. Mas se tudo que o espírito faz, você não sabe, não tem consciência, para que perder tempo com isso?
Para que ficar nessa ansiedade de saber o que fazer se você não vai fazer? Ao Espírito disse, eu falo sem palavras. E o Espírito não me pergunta o que ele tem para fazer. Aliás, eu deixei bem claro para você. Seu ego é formado na ideia de fazer. Pensa a isso. Lembre-se dessas palavras. O pessoal de BH diz o seguinte: há muitos anos li em um livro de Cabala: eu sou o que o absoluto é. Logo, eu sou o que eu sou. E isso basta. Naquela época, entendi que o eu sou é a essência espiritual absoluta do ser. E o eu sou é o ego relativista. Era o começo da chapação da cabeça. E continua ainda chapando. Cada vez faz mais sentido. Não o sentido racional, mas o sentido essencial. Sim, o Espírito é quem é. E o Espírito será quem você disser que ele é. Agora, precisa te lembrar que no livro do Espírito se fala que o Espírito para o ser humano não é um nada. O ser humano não tem condição de compreender o que é o Espírito. Então o Espírito também é, eu sou quem sou. Ele é quem é. E será quem você disser que ele é. Existem milhares de livros contatados dizendo que é o Espírito. Mas cada livro deste é um relativismo daquilo que é absoluto. Jancalim, se o Espírito faz ou não faz, aonde seria feito ou não feito? Dentro da visão absoluta do universo, nada pode ser feito. Deixa eu falar então agora rapidinho. Durante muito tempo, há 8 anos, eu falo na causa primária de Deus. Deus faz. Mas existe um estudo que nós fez, que eu acho que vocês não tiveram contato, que é do livro do Espírito. E lá eu falei, respondendo a uma pergunta. A pergunta era a seguinte, pergunta do caderno. Como se pode entender que Deus faça as coisas? É alguma coisa assim, eu nunca decolei essas perguntas. Como se pode reconhecer Deus agindo? Como ele faz para ser? E aí o Espírito da Verdade diz assim, não existe ideia melhor do que a que está na Bíblia no livro Gênesis. Deus diz, faça-se, e a coisa se faz. Ninguém faz nada. A coisa se faz. Não existe um Deus que coloca a mão para fazer os seus braços cruzarem. Os baixos se cruzam. É o faça-se de Deus. Então você não cruza braço, nem os braços se cruzam. Deus diz, os braços estarão cruzados, e os braços se cruzam. E aparece a figura do braço cruzado. Você não sai de um lugar e vai a outro. Deus diz, faça-se o caminhar, e o caminhar se faz. Ninguém caminha. Você não constrói uma casa. Deus diz, faça-se a casa, e a casa se faz. Ninguém constrói. Mas, o que é este faça-se de Deus? E é aí que eu quero chegar. Que existe uma relatividade. Que existe uma ideia relativa de estar fazendo. É por isso que eu estou dizendo, no universo nada se cria.
Porque o universo é absoluto, e se for absoluto, tudo tem que existir sempre. O que Chiquia é uma ideia relativa de estar fazendo alguma coisa. E esta ideia, por ser relativa, não existe. Uma ilusão. Então veja, você está me ouvindo? Não! Deus diz, faça-se a consciência de ouvir, e a consciência de ouvir, ou seja, a ideia relativa de estar ouvindo, Suzy. Não é você que me ouve, não é Deus que cria a ideia de me ouvir, não é ninguém que faz isso. Deus diz, faça-se, e a coisa se faz. E a ideia relativa se cria, mas como ela é relativa, ela não existe, então nada foi criado. Foi o que eu acabei as paletas monistas na última vez. Tudo é uma ideia que você tem. Tudo é uma criação relativa do absoluto. Mas não há ação de criar, nem de fazer. O que há é a ideia de fazer. Então eu disse, o espírito recebe de acordo com o que faz. Mas se não há fazer, recebe de acordo com as ideias relativas que ele vive. Da forma como ele vive as ideias relativas. Se é no absoluto ou se pesa a relatividade. Filhos, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque toda ideia de ação tem um conteúdo, um agente criador e um agente receptor. Mesmo quando você está sozinho e faz alguma coisa, você é o agente receptor e criador. Mas toda essa criação é uma ilusão. E você precisa entender isso para não ficar dando a criadores criações e nem fazendo receptores como recebedores de criações. Ninguém atila, por lixo não há bala perdida. A ideia de uma bala perdida é uma relatividade criada pelo absoluto, que diz, faça-se a bala perdida, e a bala se fez, e o perdido se fez. E nessa bala não entrou numa crianchinha, porque não há crianchinha. O absoluto diz, faça-se a ideia da criança recebendo. E a ideia se fez. Com essa ideia, nós acabamos de falar tudo que poderia falar sobre Deus, ou seja, sobre o absoluto. O absoluto é eterno. O absoluto é universal. O absoluto é não compreendido pelos egos humanos. O absoluto é a causa primária, porque ele cria, e quando cria dizendo faça-se, e a coisa se faz. E essa coisa sempre é uma ideia, uma verdade relativa. Se você se conscientizar disso, se o seu ego, a partir do absoluto, começar a ter essa ideia relativa, você vai estar mais perto do absoluto, sem ter saído do lugar. Bruno pergunta, você está educando o ego?
Quem? Eu quem? Eu ego? Ego não educa ego. Ego surgiu quando o absoluto diz: faça-se Joaquim, faça-se a palavra, faça-se o show. Agora, para que Deus fez? Não, eu pedi o telefone dele, não consigo falar com ele. A filha quer saber de umas coisas aqui e eu não consigo saber. Não existe. Tudo é relativo. E se é relativo, o que eu estou fazendo? Não sei. A filha deu uma boa sugestão, relativando. Como eu disse, eu vou parar na Academia Brasileira de Letras, de tanto criar palavras. Jean Carlin pergunta: a oração é relativa? Claro, faz parte do mundo relativo, é relativa. Para você, orar é uma coisa, para o católico é outra, para o budista é outra, para o protestante é outra. Não estou falando de palavras, não. Estou falando de sentimento e postura. Anton diz: então os atos e ações que, entre aspas, realizamos são apenas compreensões? Você não pode realizar ato, porque você não existe. Você já é uma compreensão. Você já é uma ideia que o ego tem. A ideia de ser você. O absoluto diz: faça-se a coisa se faz. Inclusive você. A ideia de você ser você é algo que o absoluto disse: faça-se a ideia dele ser essa personalidade nessa encarnação. Surgiu você. Jean Carlin: Deus diz: faça-se individualmente para bilhões de seres? Ou apenas se trata de causas e condições? Outro aspecto que nós vamos estudar na semana que vem é a interdependência das coisas. Deus faz para o absoluto e para o universo. E quando faz para o universo, faz para todos. Armando diz: pai, os ilusórios planos espirituais mais sutis são úteis para quem? Visto que os que lá estão ou lá se identificam sabem da ilusão que se encontram. Será que sabe? Essa é uma ideia que você está tendo. Assim como você hoje acredita que este plano ilusório é real, será que aqueles que estão no plano mais ilusório, mais sutil, não acreditam que este plano então é realidade? Olha o caso das cidades espirituais. Aqueles que moram lá acreditam que elas existem. Porque o ego deles diz isso. A ideia que o absoluto zela através do faixas diz isso. Todo o universo é só uma ideia. O universo, eu não estou falando só das coisas materiais. Estou falando daquilo que vocês são espiritual. É só uma ideia. Porque o absoluto não há como ser compreendido, nem ser falado. Armando, perguntei isso porque um dia você me disse que o monismo é algo a ser aprendido no estágio humano. Lembra que a moça acabou de dizer? O senhor fala, eu compreendo. Eu nunca disse que o monismo é algo para ser compreendido na parte humana. Pelo contrário, o moço, eu acho que foi até você que me perguntou, disse: então eu vou estudar monismo pro resto da vida? Eu disse: não, você vai começar a estudar monismo depois, porque agora você está no jardim da infância da ideia monita. Todo o seu caminhada universal, eu vou usar essa palavra sabendo que ela é relativa, e toda a sua caminhada espiritual, você não terá nada mais a fazer a não ser eliminar relativismos para chegar ao absolutismo. Isso chama-se monismo.
Jean Carlin pergunta, o senhor também está preso naquilo que acredita ou já está em outra? Todo espírito no universo está preso àquilo que acredita. Sim, eu posso ter relativismos mais absolutos do que o de vocês, mas ainda são relativos. Agora, eu não tô preso ao que o Joaquim acredita, viu? Vamos deixar isso bem claro. Eu, espírito, estou preso ao que eu, espírito, acredito. E Joaquim está preso àquilo que Joaquim acredita. Armando continua. Então, como espírito emancipado, deveria ter aprendido essa lição. Acho que é continuando a pergunta de cima, né? Perguntei isso porque um dia você me disse que o monismo é algo a ser aprendido no estágio humano. Então, como humano emancipado, deveria ter aprendido essa lição. O humano não se emancipa. Para o humano se emancipar, ele precisaria, antes de tudo, existir. Que ele nem existe. Se ele se existisse, ele teria que agir no sentido da emancipação. E ninguém age. O absoluto fala, faça-se a coisa se faz. A emancipação se faria. Então, moço, sua lógica está completamente perdida. Não é só a lógica dele, não. Todos nós estamos completamente perdidos. Guiomar pergunta, o absoluto tem leis, quais seriam? O absoluto não pode ter lei. O absoluto é a lei. O absoluto não tem nada. Ele é tudo. É muito diferente. Agora, o absoluto tem lei? Tem. O que é lei? Você não pode saber. Você tem uma ideia sobre lei, mas você não sabe o que é. Então, inclusive dizer que o absoluto tem, que a lei está no absoluto, ou seja, que o absoluto é a lei, também é um relativismo. Jean Carlin pergunta, os caminhos que nos foram indicados como caridade, amor ao próximo, são válidos? A filha completou sua pergunta dizendo sentimentalmente, o caminho da caridade é válido. O caminho, qual é o outro que ele falou? Amor ao próximo. Amor ao próximo é válido. O que mais? Só isso? Sim, são caminhos válidos. Agora, o que é amor ao próximo, o que é caridade? Essa é uma pergunta simples. Veja, o que é praticar caridade? É ajudar quem você quer ajudar? Será que amar ao próximo é conviver com ele de um jeito que você acha que é amor? Nós ainda vai discutir caridade, benevolência e amor. Gláucia. Pai Joaquim, o senhor diz que seus ensinamentos têm o objetivo de nos libertar de nossas verdades. Acredito que se eu tivesse meu desencarne hoje e fosse para uma colônia espiritual ou para um umbral, eu continuaria nesse parafuso, tentando acreditar que tudo é ilusão e relativo. Com certeza. Se você sair da carne achando que você é você, você ainda vai continuar. Sabe por quê? Porque a primeira coisa para se libertar é aquilo que é mais relativo em você. O que é mais relativo em você? Você. Você. Você quer ideia mais relativa do que você quem é? Vamos esquecer tudo que eu falei hoje e vamos só pensar nos conhecimentos espíritas. Você é um espírito que reencarna. A cada encarnação você tem uma personalidade. Por que você é essa personalidade e não a de 10 vidas atrás? Não existe nada mais relativo do que o eu. Porque no universo uno, único, estável, não existe eu.
Então veja, comece se libertando do eu, para depois pensar em se libertar do esta. Senão, sim, aonde quer que esteja, você será você. E você, irá viver o que você vive hoje. E aí não importa onde está. Bruno, e o caminho da maldade e da leviandade são válidos? Chão, o que é maldade? O que é leviandade? Nós também ainda vai discutir isso. Porque o problema, filhos, não é dizer o que é caminho e o que não é. O problema é entender cada aspecto, e ao entender cada aspecto, entender antes o que é caminho. O que é caminhar. Não adianta discutir qual é o caminho se você é uma criança que ainda não sabe andar. Armando, o caminho do desamor ao próximo também é válido? Sim. O que é desamor? Veja, aparentemente, dar um tapa no outro é um desamor. Será que é? Será que alguém dá tapa? Será que existe desamor? Olha, no mundo que é, no universo que é uno, único e estável, amor e desamor não existem. Porque senão nós está pesando de dualismo. Armando, pai, eu sempre desconfiei que você está além do ego, Joaquim. Você o assume por amor ao próximo? Não. Eu posso estar até além do ego, Joaquim. Mas enquanto tiver Joaquim, eu sou Joaquim. Então eu não estou. Sabe, a gente acha que espírito é uma coisa, ego é outra. Não. O espírito, enquanto ligado a um ego, é o ego. Tá lá, filha. Lá naquilo lá. A véia, na gaveta. O espírito, enquanto ligado a um ego, é o ego. Então eu sou o Joaquim. E eu sou aquilo que o Joaquim é. Depois que acabar o Joaquim, depois que eu me libertar, isso é outra coisa. Eu não posso nem me dizer me libertar do Joaquim, né? Porque eu não estou preso ao Joaquim. Eu sou o Joaquim por opção. Filhos, eu sabia que este tema ia dar muita pano pra manga. Realmente hoje é um destruidor de tudo. A partir do momento que nós, já no início, falou em absolutismo e relativismo, e decretou que o absoluto jamais pode ser conhecido e que tudo que é conhecido é relativo, a aplicação dessa verdade é uma coisa estranha, é uma coisa que destrói a ideia que se faz, a ideia absoluta que se faz de tudo que é relativo. Então, se não fiquem preocupados com isso. É algo muito, vamos dizer assim, complicado ao ego para entender. Não force, não queira entender. A única coisa que você precisa, vamos dizer assim, ter em mente é que tudo é absoluto. E tudo que é absoluto é visto por você de uma forma relativa. Por enquanto, só isso. Nós vai adiantando os processos, nós vai adiantando as caminhadas. Se ainda tiver alguma pergunta, eu respondo. Se não, fiquem capaz de Deus. E na outra semana nós falamos então das características da vida carnal. Bernadette, Lares, cadê você? Não é só você que tá biruta, não. Olha aqui que o Carlos Alberto fala. Se amanhã eu comer cocô, então, primeiro, o cocô não existe, é ilusão.
Segundo, estarei comendo o relativo do absoluto. E terceiro, sei lá. Então, se eu comer cocô, comi. Aonde eu estou, isso não é espada, é uma bomba atômica. Calou. E o pior é que o chefe acabou de falar o que você ainda vai escrever, hein? Ixi, complicou agora tudo. Olha, deixa eu só dizer uma coisa pra você. Como ideia relativa, a ideia de você comer cocô é maravilhosa. Relativo. Não é isso? Sabe por quê? Porque você nem existe. Como é que você vai comer alguma coisa se você não existe? Agora, se isso for o faça-se do absoluto, você vai comer. E se nesse faça-se do absoluto disser estou me sentindo bem, você estará se sentindo bem. É engraçado, né? Armando, os humanizados estão nessa condição por opção também? Eu não, viu, Armando? Eu não pedi para vir aqui, não. Eu queria ficar lá nas nuvenzinhas tocando harpinha. Você chama o humanizado do espírito que é o ser humano. Mas o espírito não é o ser humano. O espírito tem a ideia de ser. Então o humanizado é o ego. Aí você me pergunta se o ego está, como é que ele falou? Nessa condição por opção. Nessa condição por opção. Não, o ego não pode optar por nada, porque ele nem existe. Sabe, como alguma coisa que é apenas uma ideia relativa que surge de um faça-se do absoluto, pode optar por algo. Então, será que é preciso entender alguma coisa? Torça para nem querer. Porque se você entender que ela, se ela mais uma ideia relativa que você ir lá dizer, olha que verdade absoluta.